Pode ver de onde querer ver. Diário de uma Vida Elétrica, o DUV, para você. Em mais um bom podcast, em mais uma boa história de uma vida elétrica no nosso setor, de quem viveu por várias empresas, vários projetos, situações distintas. Nós temos aqui hoje, para conversar conosco no DUV, ele, José Vanderlei Marangon, de Lima? Lima. Não tem o D. Não tem o D. Então, José Vanderlei Marangon Lima, para nós, o Marangon. Marangon, obrigado por você ter vindo. Para mim é uma honra estar aqui. A gente já conhecia de outros carnavais aí, de ter estado junto aí até com umas expedições interessantes. Para mim, uma satisfação estar aqui e poder contar um pouco a história do setor elétrico. Não a minha apenas é um pedaço, mas principalmente do setor elétrico brasileiro. Mas tem muita história, tá? Essas expedições, a gente teve uma oportunidade de fazer uma viagem internacional, conhecer algumas coisas na China, e o que eu aproveitava era nos deslocamentos que tinham de um ponto a outro, óbvio, né? Nas vans, eu ia sentado ali ao lado do Marangon, absorvendo um pouco da história do setor elétrico brasileiro, e as suas percepções, a gente vai falar um pouco disso tudo hoje. Gente, lembrando você aí que está nos assistindo, para se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir as redes do DUV, né, nas várias possibilidades, Instagram, LinkedIn, que a gente tem por aí, e também o nosso canal do YouTube. Lembrar que esse podcast hoje aqui com o Marangon é um patrocínio da Caputo, Bastos e Serra Advogados, que é um escritório muito conceituado, com sua sede em Brasília, focado, especialista no setor elétrico brasileiro, com boas soluções para isso. A gente tem um bom amigo lá, que é o Wagner Ferreira. Então, agradecer a Caputo, Bastos e Serra por estar conosco nesse podcast. Vou deixar aqui o QR Code do Caputo, Bastos e Serra Advogados, para quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito. Também TTS Energia, Tulipa, Temon Solar Energia, que está conosco, Tulipa também, que é um EPCista com muitos projetos no Brasil, reconhecido, forte parceiro de quem está buscando desenvolver projetos no setor solar fotovoltaico. Obrigado aos patrocinadores. Marangon, o Marangon, eu cometi um ato falho no making off, né? Eu estava com Itajubá na cabeça, que a gente vai falar bastante, e falei, o Marangon também é mineiro, né? Porque eu sou mineiro, a nossa audiência sabe disso. Você falou, não, o Marangon é de Aracaju, é sergipano, não é isso? Aracaju, Sergipe, exatamente. Rápido, mas foi, né? Rápido. Eu nasci com 4 meses, peguei um avião e fui para São Paulo. Muito bem. Mas também, teu pai era funcionário do Banco do Brasil? Era funcionário do Banco do Brasil e, com isso, tinha essa facilidade, né, de mudar e acabou arrumando a esposa dele, é paulista, né? A Moca, é descendente de italiano. Então, por isso o Marangon. Por isso o Marangon. Tá? E aí casaram, aí ele foi para Aracaju, porque o pai estava com um problema de saúde, então ele foi para lá, mas depois que o pai faleceu, aí voltou. Meu avô, né? E aí voltou para São Paulo. Mas São Paulo também foi vida curta, né? 11 anos em São Paulo. 11 anos? 11 anos. Não. Você 11 me anos. perdoa, eu entendi 11 meses. Não, 11 anos. Não, então São Paulo com viveu 11 anos São de Paulo. idade, praticamente 11, 12 anos de idade, aí ele mudou de novo e foi para o Rio de Janeiro. Mas nesses 11 anos em São Paulo, não te perguntei isso no making off, não. Você gosta de futebol ou não? Pois por ser da família que estava perto lá, ser italiana, eu era torcedor do Palmeiras. Como é que é isso, eu era? Porque quando fui para o Rio, aí eu vi o Flamengo, aquela coisa, o Zico. Beleza, deixa Olha, isso deixa registrado. Né? Isso é evolução natural. Evolução. Muito bem, é um palmeirense que hoje é um flamenguista. A escolha foi bem apropriada, eu diria. Exatamente. Mas vamos falar da história do setor elétrico. Isso. E aí, Rio de Janeiro, você me contou também, achei interessante, né? Em que momento que o
que o Marangon encontra a eletricidade, né? E aí eu achei que tinha sido quando você foi fazer engenharia elétrica no FRJ. Até aí estava certo. Não, na realidade eu fui fazer engenharia elétrica verdade, no no Instituto Militar de Engenharia, Militar de no Engenharia. IME, lá na URCA, tá? Isso. Mas antes disso eu gostava muito de Isso. engenharia e trabalhava naquela época, tinha sistemas valvulados e eu gostava de... E eu tenho um cunho também de jornalista, né? Que eu montei uma rádio, construí uma rádio Ué, com essa válvula você não contou. e aí depois eu transmitia para a localidade ali. Então você está em casa aqui, né? Eu gosto Sentindo muito desse... confortável, sim, né? com Tá certeza. certo. Aí eu gostava. Então, eu tinha esse viés de engenheiro, né, já desde cedo. E aí eu queria fazer engenharia eletrônica. Tá? Então, e aí o pessoal dizia, olha, a melhor universidade lá no militar. Isso com 12 anos. Com 12 anos, 13 anos. 12 anos já... Já tinha. A gente Influência- comprava umas influência de revistinhas. alguém em Marangon? Olha, meu pai não era engenheiro, meu tio não, quer dizer, que estava mais próximo, não. Mas eu gostava de... Tinha umas revistinhas antigamente, de eletrônica, que a gente comprava, e comprava os materiais e ia fazendo. Eu gostava daquilo. E deu certo. E aí gostei, deu certo. Então não era só a válvula, você montou uma rádio. Montei uma rádio. A válvula, na época. Sim. Tá entendendo? Então, montava o kit ali com a válvula, e aí transmitia, e tinha os rádios. Naquela época, o rádio era a grande coisa do momento. A televisão, eu vi que meu pai, né, quando eu tinha uns 15 anos, comprou a televisão colorida, viu? Naquela época. Então, a gente estava com uma televisão preto e branco, mas o rádio era o meio mais importante de comunicação. E aí Agora eu fiquei curioso, que você não me contou isso no disso. making off, não. Você falou só da válvula, eu não me lembro de você ter falado do rádio. Qual que era a programação? O que era a música? O que o Marangon... Rapaz, olha, eu gostava de música, então tinha os LPs, tocava e gostava de falar para a população, mas veja bem, era assim das 5 às 6, porque não tinha Não tinha assunto. Não, e não tinha tempo, meu pai me obrigava a estudar, não era aquilo, tá? Tá certo. E eu morava em Campo Grande, no Rio de Janeiro, que era uma zona oeste, né? Ali. Depois é que, quando eu fui para a faculdade, aí acabou ele mudando para Copacabana, e aí fiquei mudei o foco, e aí não tinha mais como fazer Manter a essa rádio. coisa, manter a rádio. Sim. Mas eu gostava muito disso, e música, tanto é que eu entrei em música também, hoje eu estou voltando para a música. Então, o que acontecia? Eu também bolei um negócio de fazer iluminação. Então, no clube lá de Campo Grande, eu é que fazia as festas e fazia iluminação. Então, eu me lembro que eu tinha um prato daquele de pesado e eu botava uns fios assim e botava uma placa que aí ia ligando aquilo, ia o som... se fosse rock, tinha que ser um molde que eu colocava em cima. Antigamente, os pratos eram de ferro. Então, tinha contato ali. Eu botava o terra ali e o moto para poder acender lâmpadas A, B, C. E aí eu fazia isso. Então, cada música eu trocava o modelo, tá entendendo? Então, eu bolei isso aí, o pessoal gostou. Até houve uma época, quando eu fui lá mudar para Copacabana, o pessoal do Monte Líbano, ali do ABB, que é ali na Lagoa, uma vez eu fui até lá mostrar o negócio, eles começaram. Mas aí depois a tecnologia chegou rápido e o meu artefato já não valia mais. Mas então está comprovado que já havia um DNA elétrico em vários pontos aí, mas não bastasse a engenharia elétrica, né, que foi no Instituto Militar, concomitante você também fez administração. Aí Eu sim eu fiz administração na UFRJ. Isso, junto com o IME, né? Mas porque eu queria ser engenheiro eletrônico, mas o que aconteceu? Eu descobri que boa parte da eletrônica, e o que eu fazia lá, vinha tudo pronto. Eu falei, olha, o Brasil não é da engenharia, não tem essa parte de inovação. O que dá dinheiro é você ser administrador. A gente tinha aquele negócio da carreira Y, né? Técnico e o gerente, né? E a maioria do pessoal que se dava bem era gerente. Então, eu comecei a perceber isso. Falei, vou ter que fazer administração de empresa. Também, né? E aí, quando foi no segundo ano lá do IME, eu fiz concurso para o UFRJ, passei e fui lá no Instituto de Economia. Como era perto, na URCA, né? Ele é ali na
na Avenida Pasteur, né? Tem lá tem um Instituto de Economia ali na UFRJ. Aí aproveitava, estudava durante o dia, manhã e tarde, no IME, depois ia para lá à noite, fazia o curso de administração. Ou seja, conseguiu ver o lado técnico, mas o lado da gestão também. Também, isso. E aí, talvez, só com claro, um viés meu de economia. Porque, se vocês verem, eu falo muito em regulação hoje, viés de economia, por conta disso. Então, é a engenharia com a economia. Até que na universidade lá de Itajubá, eu dava aula de economia, de economia aplicada à energia, ao setor elétrico. Então, eu que sempre fiz os meus módulos de especialização, que eu depois posso até falar dos cursos que eu era coordenador, sempre era economia aplicada ao setor elétrico. E por isso, mais adiante, nós vamos falar isso, que a gente conversou um pouco, exatamente da questão do sinal econômico no setor elétrico. Né? É um viés meu um pouco dessa área aí. Mas que é fundamental. Mas voltando na história, na história de formação, né? E aí, já no final ali da tua formação, né? na graduação, nas duas, você, início ali de 1980, março de 80, você vai para a tua primeira experiência profissional, pode-se dizer assim, né? Que é na Eletrobras. Eletrobras, sim. Naquela época eu tive um professor, né? Eu ia fazer eletrônica, mas eletrônica não tinha espaço para construir lá os artefatos, tal. Naquela época vinha tudo de fora. Aí eu via um professor, acho que foi o Júlio Esmeraldo, que é daí do setor, então o pessoal conhece muito. Ele começou a falar, olha, por que você não vai para a Eletrobras, muda para a eletrotécnica? Lá na Eletrobras tem 17 salários, tem financiamento para casa, tem financiamento para carro, e nós estávamos com uma inflação muito grande, e esse financiamento era juros módicos, então, praticamente, ela dava tudo. Eletrobras, né? Vou para a Eletrobras. Mas você concorreu antes de Eletrobras, assim, ou naquela possibilidade de Eletrobras, teve Furnas também, que você me comentou. Eu fiz estágio em Furnas. Aí o professor falou, não, faz um estágio em Furnas. Tá? Então, e foi entrevistado era em Botafogo. Não, aí eu também, na hora que esse viés de economia, quase que eu fui para a Fundação Getúlio Vargas, quando era o Mário Henrique Simonsen. Né? Então, quase que eu fui. Mas aí, eu falei, a gente começa nessa idade, 17 salários, carro, poder comprar um carro, essa coisa toda. Pronto, Eletrobras. Você fala, poxa, estudei demais. Até o Simons concordou, né? Concordou, falou, vai para a Eletrobras, que é um bom negócio. E interessante, Marangon, também, você fez uma observação, né? Claro, para quem está vivendo o momento ali, o Brasil também vivendo um momento elétrico interessante, né? Assim, Itaipu em construção. Né? Foi isso mesmo. O Itaipu queriam, eletronuclear também. Queriam até que, na época que eu me formei, que eu fosse fazer mestrado, porque o militar estava com essa ideia, o Geisel, né? Querendo implantar as nucleares no Brasil. E a ideia era pegar essa turma que tinha um pouco, eu tive que estudar um pouco de física quântica, e falei, aí o pessoal, não, vamos pegar essa turma e mandar para a Alemanha, fazer mestrado lá e depois voltar para fazer a energia nuclear. Aí não vou nem falar de bomba nuclear, mas era intenção você ter o domínio sobre o enriquecimento, sobre tudo isso. Tá? Então, essa era uma... Mas eu falei, não, eu estudei demais, e aí o meu professor dizendo, na Eletrobras tem isso e tal, eu falei, não, vou dar uma parada aqui e fui para a Eletrobras. Não sei se eu fiz a opção correta, mas... Fiquei depois 13 anos na Eletrobras. Você falou de física quântica e física e Alemanha. Não teve como não vir na minha cabeça aqui o nosso amigo Hudson Zanin, aqui da Unicamp, físico, personagem ímpar, que trata desse tema elétrico também. Teve aqui, falou de armazenamento, bateria. Um abraço, Hudson. Estamos aqui. Lá, né? Com a gente também, né? Teve com a gente lá. E aí foram anos de Eletrobras, né, Manoel? Foram anos de Eletrobras. E anos que, diria que difícil, porque a partir da década de 80 ninguém contratava engenheiro eletricista. E, basicamente, era só o governo, né? O governo era centralizado. Exato. Não contratava por quê? Não tinha mercado? Não tinha mercado. Engenheiro eletricista era difícil. Tanto é que o pessoal que formou nessa década
sofreu muito. Então, eu fui um dos últimos a serem contratados na Eletrobras. Tá? Então, eu dizia o seguinte, fiquei 10 anos na Eletrobras, rodando fluxo de potência, estabilidade, tudo lá era eu junto com 2, 3 colegas que entraram também nessa época, que faziam isso. Mas você ficava parado no tempo. Então, meu estudo lá de administração não servia porque Não tinha nada. Não tinha nada, não tinha perspectiva. Como não contratava ninguém, você nunca ia ser chefe de ninguém, porque já estava tudo preenchido. Rapaz, eu senti, e foi a década perdida no Brasil, né? Não se investia em nada. Sim. Nós só tínhamos Itaipu. Sim. E o que eu fiz, basicamente, Itaipu, a primeira máquina foi sincronizada em 83. Sim. E eu acabei entrando no processo também, porque o pessoal acabou, na hora do arroxo lá, às vezes, olha, vamos ter que sincronizar a máquina, tem que ver lá os PSS. Aí eu ia também, aí eu tive muita viagem lá para Foz do Iguaçu para sincronizar a máquina, então a gente aprendi muito, tá? de chegar prática, e ficar lá na máquina, de dar rejeição na máquina. Me lembro, uma vez deu uma rejeição, eu levei um susto violento, porque a válvula fecha, dá um tranco e você está lá dentro, né? Nossa. Olha, a estrutura Balance. treme, né? Então, isso, para mim, foi uma coisa interessante, né? Que momento elétrico, né? Um momento importante. Mas o momento principal da minha vida, quer dizer, por que eu fui para a Eletrobras, para isso aí também, além do professor, é que eu fiz estágio e fui visitar a usina de Furnas, que era uma termoelétrica, tá? Santa Cruz, desculpe, a usina de Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro. E era uma termoelétrica a óleo combustível, tá? E aí fui visitando, eu não sabia se ia para Furnas, para onde ia, né? Estava fazendo ainda um curso. E aí, visitando a usina, tinha um aparelho de fax recebendo um recado. Aí falou, olha, deixa eu tirar o fax aqui. Olha, vocês estão visitando a gente, está chegando o fax aqui. Aí eu falei, pô, chegou um fax. Olha, nós vamos ter que despachar hoje, essa visita era de manhã, despachar a central em 80 mega, eu não me lembro o valor, tá? E aí eu falei, poxa, mas de quem que veio esse fax? Quem é que está coordenando tudo isso aqui? Aí é o pessoal de operação da Eletrobras, do GCOI. Aí eu falei, isso aí é legal. Aí eu tinha feito tal, depois fui fazer estágio, mas eu queria ir para a Eletrobras, porque a Eletrobras comandava todo o setor elétrico. Eu quero estar no centro da inteligência dali de tudo. Por isso. Então, isso também foi uma outra coisa que me fez ir para a Eletrobras. Mas um detalhe que foi fundamental, né? Exatamente. E aí você está falando 10 anos, né? Mas o LinkedIn ele entrega mais, né? Porque é isso, hoje em dia as mídias estão aí. Na verdade, 13, né? 13 anos. Até 1993. Bom, e aí, como é que foi? Eu acho que aí foi uma grande decisão que eu tive, foi o seguinte, na década de 80, eu falo isso, o pessoal pode até concordar comigo, né, ou não, mas nos corredores da Eletrobras, eu via aquele pessoal que já estava lá há mais tempo que eu, só falando de aposentadoria. Quer dizer, o setor estava parado. Tá? Não sei Itaipu que iam começar as máquinas, mas não tinha investimento. O país parou. Tá? Se fala até da década perdida. Né? Aí eu falei, poxa vida, isso aqui... Poxa, eu estou começando. O cara vai dizer para aposentar, eu vou ficar aqui 30, 40 anos aqui nesse ambiente. Tédio, né? Eu fiquei muito... Mas a Eletrobras, ela ainda mandava, depois cortou, tá? Teve um ano aí que cortou. Aliás, depois cortou, você falou dos 17 salários, do carro e do apartamento. Deu para comprar o carro? Não. E o apartamento? Não, também. Porque acabou tudo. Então, fui enganado. Tá? Ou deu azar? Ou dei azar, né? Ou dei azar, tá? Os 17 continuaram, tá? Mas o carro e o apartamento... Aí eu fui só comprar mais tarde. Mas a vantagem que mudou um pouco a minha vida foi um curso que a Eletrobras bancava, tá? Curso de especialização, que é curso de especialização em sistemas elétricos, que era dado em Itajubá. Aí vem a conexão com Itajubá. E aí eu fui em 88 fazer o curso lá, durante um ano. E gostei muito da cidade e vivia no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro começava um processo de nível de segurança ruim. Eu tinha me casado e estava com 2 filhos, a filha e um filho, a Luana e o Bernardo. Falei, poxa, eu vou ter que criar esses filhos, estou com medo de deixar aqui e tal.
E aí vim para Itajubá. Só que, quer dizer, ainda não, isso é 88. Aí eu vi que, quando eu olhei meu currículo para fazer lá concurso, né? Aí eu falei, poxa, não tem nada, não tem mestrado, tem doutorado, tem nada, eu vou ter que fazer tudo isso. Aí, como o curso dava direito a você usar os créditos, eu acabei fazendo o mestrado, voltei para a Eletrobras, para o Rio, fiz o mestrado lá e depois falei com o Xisto, lembrar o Xisto aqui, encontro com ele. O Xisto, eu tive ali no FAS e tal, o Xisto está presidente da Abrajet, que é a Associação Brasileira de Geração Termoelétrica. Ah, tá certo. Tá? E então o Xisto, conversando com ele, eu falei, olha, quero fazer meu doutorado, porque eu gostei da vida acadêmica, e fui apresentado à vida acadêmica e tal, e gosto de estudar tal. Aí ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui. Você tem férias, você pode fazer os créditos, mas eu não posso abrir mão aqui porque os outros, né? Então foi um acordo que a gente fez, e aí consegui fazer os créditos. Depois, na época, nós estávamos, vou contar um pouquinho aí, o setor elétrico, né? Em 86, o Chile fez a reestruturação dele, em 91, a Inglaterra fez a reestruturação dela, por conta da questão da introdução de competição no setor, que o setor basicamente era centralizado, todo estatal, né? Isso no mundo todo, não era só o Brasil. Tá? Então, houve até a pressão de FMI, Banco Mundial, no sentido de fazer a reestruturação. E isso ocorreu em vários países na década de 90. Então, em 91, a Eletrobras já começava a pensar, poxa, o que nós vamos fazer? E uma pressão de fora para fazer a reestruturação. Aí o Xisto começou a fazer trabalhos, né? Vamos pensar a reestruturação e tal. Falou, Maranhão, você não quer participar também? Aí contratou o consultor, o Mário Veiga, e aí o Mário Veiga, eu estava fazendo doutorado, junto com o Djalma Falcão, lá da UFRJ, falou, olha, eu estou a fim de um orientador, estou trabalhando nessa área de reestruturação, vamos combinar aqui. Aí ele me orientou na minha tese de doutorado, que terminei em 94. Mas isso eu já estava já contratado pela Universidade Federal de Itajubá. Então, aí foi essa transição Eletrobras, que podemos dizer Itajubá. Isso. Né? E aí, Itajubá foram muitos anos, né? Já são, eu até hoje moro lá, e são 26 anos de professor lá na Universidade Federal de Itajubá. Mas teve trabalhos nesse meio de caminho, né? Sim, aí eu terminei a tese, inclusive vi o Mário Veiga construindo a PSR. Tá? Mas aí eu falei para ele, olha, eu vou ir para a vida acadêmica, aí comecei a dar aula. Quando cheguei lá, esse é um ponto importante, quando eu cheguei em Itajubá, primeiro, segundo ano, esse curso que eu fiz em 88, o pessoal, como eu era da Eletrobras, a Eletrobras era a grande patrocinadora do curso, falou, Marangão, já que você veio da Eletrobras, por que você não vira o coordenador do curso? Aí virei o coordenador do curso. Fiquei durante o meu tempo todo da escola, lá em Itajubá, como coordenador do curso. E esse curso, para mim, foi importante, porque eu recebia os profissionais do setor, eram uma turma de 30, 20, e as discussões, e eles ficavam em Itajubá. Então, a gente tinha um contato muito grande, e os problemas eram todos discutidos ali. Então, para mim, foi veja bem, eu aprendia com a turma, que era do setor, já há 10 anos de formado, que iam lá reciclar, mas, automaticamente, traziam também muita informação. Então, eu diria que eu era uma esponja. Ouvidor, né? Era um cara que ouvia tudo, tinha a área técnica que a gente estudava, tal, mas eu conseguia entender um pouco a estrutura toda do setor, grande parte por isso. Tá? Não fui chefe de nada, eu falo assim, você tem alguma coisa? Não, nunca fui chefe de nada, diretor, nada disso. Tive a oportunidade, mas acabei não indo. Mas, com isso, me deu muito conhecimento das coisas que iam acontecer. Assim, fazendo um paralelo, Marangon, e aí você tocou em alguns pontos, né? Você falou de PSR há pouco, Mário Veiga, quem esteve aqui conosco também, inclusive faço o convite a você que está nos assistindo, assista lá no Diário de uma Vida Elétrica, Luiz Augusto Barroso. Barroso entrou praticamente em 2000, 1999, isso aí, uma coisa assim. Que matemático pela UFRJ, era matemático, fã do Iron Maiden. Isso. O Barroso eu conheço bastante.
porque como eu era da vida acadêmica, a gente ia muito lá nos Estados Unidos apresentar as coisas, e ele estava sempre lá coordenando. Genial a coisas. história. Conheço muito ele. Assistam. E pensando, né, te ouvindo aí, pensando em tudo isso, é o que eu estava dizendo, é o que a gente aprende, o que eu aprendo, o que eu estava te comentando, que eu aprendo aqui no Dúvida, né? Cada hora que vem alguém, conta uma história, como é que foi que aconteceu, por que isso é desse jeito, por que nós estamos com essa regra do jogo e tal, eu falo, tá, então Tá é bom, né? Está explicado, a troca é muito boa, né? Eu acho que eu vejo muitas pessoas que às vezes não querem aprender história, né? E eu acho que a história, cara, é tão bela para você entender tudo que está acontecendo hoje, inclusive a geopolítica mundial, tal. A história é muito rica. E, às vezes a gente, quando está começando a vida, não dá valor. E o jovem de hoje acho que também não está dando muito valor a isso, tá? Mas eu acho que isso Mas está no detalhe, né? Sem dúvida. E voltando um pouco aqui na tua história, que você está dizendo aí, teve uma passagem também interessante de ANEEL, da agência. O que aconteceu? Eu fiz o doutorado justamente em tema associado à reestruturação do setor. Eu fiz na área de tarifa de transmissão. Então, tudo com sinal locacional, tal, essa coisa toda. Então, essa foi minha tese. Defendi isso lá fora, o pessoal gostou muito dos Estados Unidos. Depois eu descobri que a metodologia que eu elaborei na tese foi usada no México, nos países da América Central. E aí até eles me convidaram lá para dar palestras sobre para explicar tudo. Eu não sabia disso. Mas como a gente publica via I3E, que é um instituto dos engenheiros elétricos e eletrônicos, né? Lá nos Estados Unidos, famoso aí na área acadêmica, né? Então acaba isso se reverberando aí, tá? Então, a minha tese serviu aí para Só para quem está nos assistindo, Marangon, eu me lembro que você explicou isso nessas oportunidades, né, de viagem. Isso foi muito debatido também, recente, a gente vai falar um pouquinho mais. Mas, conceitualmente, o que é o sinal locacional, para quem está... É o seguinte, o setor elétrico, principalmente o brasileiro, ele é malhado, né? A gente tem o sistema interligado nacional, né? O que acontece? Quando você injeta uma potência, né, numa determinada subestação ou num ponto do sistema, você provoca variações de fluxo na rede. Ora, se você injeta num lugar e consome num lugar muito perto, você tem o quê? Você impacta pouco a rede. Porém, se você injeta num lugar e vai consumir, por exemplo, injetou no Nordeste e vai consumir na região Sul, você está impactando toda a rede. Então, você está usando mais a rede do que uma pessoa que está usando menos, está fazendo um contrato perto ali. Aí eu brinco até com... Agora eu volto, chegando no caso atual. Geração distribuída. Poxa, a geração distribuída ela está injetando ali e tem uma carga do lado. Ela não está usando a rede. Tá? Então, você tem que olhar, tem que dar um sinal melhor para esse pessoal do que o pessoal que está usando mais a rede. Porque se você está usando mais, você vai ter que expandir mais, você vai ter problemas operacionais, que não são simples. Então, esse é o fator do sinal locacional. Ou seja, quem usa, paga. Quem usa mais, paga mais. Quem usa menos, paga menos. Podemos fazer um paralelo igual a estrada? Pode. Sim, é o caso. Não tem dúvida. Eu transito mais, eu tenho... Você paga. E se eu tiver numa carga maior, eu tenho que pagar mais. Exato. É o caso do caminhão, do carro e da moto. Isso. Então, muito bem. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho mais desse tema. E teve a ANEEL, então, nesse período? Aí o que aconteceu? Como eu estava inteirado nesse tema, né, e o Brasil faz a reforma dele em 1997, contrata a Cooper's Library em 1995, e eu estava lá participando, apesar de que não participei diretamente, porque eu estava em Itajubá dando aula, né? Mas tinha todo o conhecimento ali do que estava ocorrendo. E aí o que acontece? Funda-se a ANEEL, né? A ANEEL começa a operar. Isso em 1996. 99, né? Não, ela começa a operar em 1998. Acho que a primeira... A diretoria toma posse em janeiro de 1998. Fernando Henrique, governo Fernando Henrique. Governo Fernando Henrique. Tá? Aí um professor lá de Itajubá acabou sendo diretor da agência, tá? Que é o Afonso. E aí o que acontece? Ele me convida para ser o assessor da diretoria lá. Então, eu trabalho 2 anos na ANEEL, emprestado pelo Ministério da Educação para
o A Ministério de Minas e Energia, que aí está a Agência de Energia. Então, eu acabo participando de toda a formulação das bem regras. no início, Tal. né? E muito no início, bem... com o Zé Mário Ábido lá, que era o diretor-geral da agência. E depois tem uma passagem também no próprio depois Ministério. O que acontece? Aí o pessoal conhece, né, a gente e tal. Brasília. Brasília, morei em Brasília, tal, aí conhece, tá bom. Aí mudou o governo, veio o governo Lula, no início a ministra Dilma começou a querer até acabar com a nossa reestruturação, que foi a criação do ONS, criação da própria... Antigamente era o DINAI, né? Tanto é que o diretor do DINAI virou o diretor-geral da ANEEL, Mário Ábido, mas com um outro perfil, né? Porque você deixa o setor privado entrar no setor, então o governo deixa de ser o administrador, através das empresas estatais, e passa a ser o regulador e o fiscalizador, que é o modelo lá de fora, que a gente trouxe dos outros países. Tá? E aí, o que acontece? A ministra, quando entrou o governo Lula, ela queria voltar ao sistema Eletrobras, ou seja, centralizar de novo. Apesar de que a gente estava ainda no processo de descentralização, a reestruturação tinha acontecido ali naquele momento. A informação que a gente tinha, né, que a coisa estava andando e não vamos mexer muito. Então, foi o primeiro termo, né, do Lula, ele acabou alterando as coisas, mas manteve aquela estrutura que estava formada ali. Só que aí, o que ela fez? E aí, aí veio a história. Quando o Palocci faz isso, a ministra muda as cabeças que estavam lá fazendo as coisas, aí chamou um grupo de 5 pessoas, o Tomasquim era o coordenador, tá? E aí eu fui chamado para participar do processo lá e mudamos um pouco o que tinha sido feito, né? Que foi a criação da EPE, a criação do ACR, que é o Ambiente de Contratação Regulada, porque antes a gente estava querendo botar tudo livre. Se a gente tivesse deixado, em 2006 seria tudo livre, e houve essa rearranjo aí. Rodrigo Ferreira da Bracel, que esteve aqui, falou isso, e Luiz Fernando Viana, que está na Delta hoje, também fez essa observação, que éramos para, em tese, ser livres já desde 2006, como é a maioria dos países que fizeram a reestruturação, né? Então, a gente vê, por exemplo, o Texas, 2002, já tem o mercado varejista, não é nem o mercado atacadista, varejista, Califórnia, então, muitos países ali, no caso, os Estados americanos, né? Mas a Inglaterra, a Alemanha, é liberal, né? Coisa que a gente não viu no Brasil. Qual a razão disso? Na época, porque a gente tinha uma tal da coordenação hidrotérmica, que grande parte foi a ideia do próprio Mário Veiga, né? Importante, aquela história da otimização, decomposição de bendas, beleza. E era hidrotérmico, né? E era hidrotérmico, exatamente. A gente tinha a nossa matriz, basicamente hídrica, então naquela época já era, com poucas térmicas. E aí, essa noção de que, olha, tem que continuar, a gente cria 2 mundos. O mundo físico, que o ONS aí coordena, que é despachar centrais para otimizar o uso da água, tá? E o mundo comercial. E aí você lá discute contratos de compra e venda de energia, mas aí o mundo físico diz para cada hidrelétrica quanto que ela pode negociar, que aí é a tal da garantia física. Então, essa modelo, né, que a gente fez só ocorre no Brasil. E eu digo o seguinte, hoje, aí eu estou rapidamente indo para hoje, depois a gente volta, a gente já vê que esse modelo não mais se sustenta. Esgotou, né? Porque, na verdade, e a cabeça estava pensando aqui enquanto te ouvia, e entendendo mais a história, é que a gente criou as bases do modelo que a gente ainda usa hoje, há muitos anos atrás, ou alguns anos atrás, né, cerca de 20... 3, 4 décadas. Isso, 30 anos atrás, praticamente, quando os referenciais eram mais estáticos, talvez seja, né? Ou seja, assim, você tinha a hídrica e a térmica, você não tinha... Não tinha. Os países do hemisfério norte, basicamente, eram só térmicos. Eólica não só tinha... térmicos, né? Geração hidráulica era pouco. Tanto é que a gente vende a tecnologia de otimização, de coordenação hidrotérmica para a Colômbia, para
vendemos até para o Canadá, a parte lá dos países escandinavos, por conta de gelo e tal. Então, mas são características diferentes, não tinham muito reservatório, tá? Como a gente tem, como tinha. Hoje, a gente não tem mais esses reservatórios, tá? Porque até o meio ambiente não deixa construir grandes reservatórios. Então, as usinas novas de Belo Monte, o Madeira, tudo fio d'água. Tá? Então, o que é a otimização energética? É quando você tem controle para fazer isso. Quando você vai perdendo esse controle, você deixa de existir a necessidade dela. Tá? Então, em função até do percentual que você tem de armazenamento hoje hidráulico em relação à carga, mudou totalmente do que era 30, 20 anos atrás. Mesmo 15, né, mano? Até mesmo 15, 15 anos atrás ainda era mais previsível. Já estava querendo mudar isso. Mas... E um outro ponto também, que esses modelos dão problema, né, foi com a mudança climática, que aí bagunçou bastante isso. Ou seja, a gente tem a inserção de novas tecnologias, novas fontes, até novos modelos de negócio, a gente pode dizer, e a imprevisibilidade, né? Esse é bom, e aí o que aconteceu na época? A Dilma criou, né, o Ambiente de Contratação Regulada, a EPE, e aí ela muda o mercado de energia brasileiro a ter esses dois vertentes. Basicamente, nós tínhamos lá 20% era livre, o resto era tudo regulado. Isso está mudando, né? Mas ainda tem o mercado regulado. E uma coisa que a gente vê é que o governo acabou botando vamos dizer, muito penduricaios aí nesse mercado regulado. Por isso que você paga muito alta conta de energia, porque você está no regulado. Aí o livre começa a poder se expandir mais, porque você consegue ter um custo da energia menor, porque você tem a competição dos fornecedores e não está no regulado. Tá? E aí a famosa CDE, a conta aí nós vamos entrar nessas outras searas aí, que eu diria que isso é resquício de um modelo centralizado que vem lá atrás. Então, aí eu entrando já, trazendo talvez um pouco para os dias de hoje, né? Porque dentro do contexto da história profissional, você continuou e continua com a parte acadêmica, Sim. né? E tem o seu negócio hoje, diretor-presidente na Maragon Consultoria e Engenharia, mas, sem dúvida nenhuma, uma voz aí no setor, participa aí, né, como conselheiro de várias associações, o próprio INEL, a própria BGD e outras tantas mais que eu sei que conversam, te procuram, que é a tua percepção, opinião sobre o momento. E eu vi recente um artigo até muito interessante teu, e aí acho que a gente acaba abordando muito do que está, de estudo que você trouxe, né, dessas as coisas que vão deixando de fazer sentido, mas a gente mantém, e pegando uma situação atual que é o famoso curtailment, né, que virou, acho que, a palavra do nosso setor. Se for olhar aqueles gráficos de palavra, né, que vai o que vendo está qual que aparecendo mais, acho que talvez tenha sido aqui uma das que apareceu mais aí nos últimos meses. Maragon, o curtailment em si, a gente sabe, é o corte né, para quem está nos assistindo e tal, e o público nosso que assiste é um público que está no setor elétrico, a grande maioria e tudo. Então, é o corte da energia, né? O corte da possibilidade da transmissão, principalmente da energia, né? Ela está sendo gerada, eu não consigo... Agora, numa visão ligando as partes, mais sinérgica talvez, né? Como é que por que nós chegamos nisso? Bom, paralelamente ao processo todo, né, vamos lá na década de 2000, né, a gente teve o ciclo das PCHs, que são as pequenas centrais, aí até alguns descontos na tarifa de transmissão foram em função da PCH no início. Depois vem o problema do Algor. Eu vou chegar lá, tá? Eu fico contando as coisas lá, mas vou chegar lá. Para contextualizar. O Algor fala da verdade inconveniente, né? Que começa a tocar na questão das mudanças climáticas. Certo. E aí começa o processo de descarbonização no mundo todo.
Essa descarbonização aparece o que a gente chama das usinas renováveis. Inicialmente, nós vamos entrar no ciclo aí final, 2008, tá, o ciclo das eólicas, tá? E batendo aqui direto aqui no Brasil, tá? E onde tem vento? No Nordeste e um pouco no Sul. Hoje, 70% das eólicas estão no Nordeste, 30% no Sul, tá? E depois, no outro ciclo aí, 2010, 2015, 2010, começa a aparecer a energia solar, tá? Só que tem um probleminha. Essas energias, não têm controle. Assim como eu tenho controle lá na hora que eu vou usar água ou não, que eu vou turbinar a água para gerar energia ou não, ou a hora que eu vou usar o combustível térmico, carvão, a nuclear já é um pouco complicado, mas o carvão, a óleo combustível, diesel, tal, eu tenho controle sobre quando despachar isso. Despachar é dar potência, né, inserção na rede, né? Então eu tenho um controle sobre isso. No caso do vento, que é as eólicas, e da solar, eu dependo de um combustível que é que eu não tenho controle, natural. do sol natural. Tá? É claro que a hidráulica tem um combustível natural, também natural, que é a precipitação. Só que a precipitação, como cai no reservatório, eu tenho um controle ali. É claro que quando eu não tenho reservatório, eu estou também do mesmo jeito. Sim, sim. Não com a velocidade que é o do vento-sol, mas eu posso, com o meu controle começa a ficar muito ruim ali. Tá? Então, essa intermitência, enquanto eu tinha pouca eólica e pouca solar, o sistema de geração hidráulica e térmico davam conta dessa intermitência. E a partir do momento que começa isso a expandir demais, e começa muito com as eólicas do Nordeste, e concentradas, porque o pessoal fala, na Europa tem eólica também, tá? Mas na Europa tem eólica, mas tem eólica na Espanha, tem eólica em Portugal, tem eólica lá na Alemanha, tem eólica, depois você bota offshore. Então, você tem umas eólicas espalhadas. Imagina se todas as eólicas estivessem na Rússia e eu tivesse que transferir isso para a Europa. Estariam com o mesmo problema nossa de um monte de eólica no Nordeste transferindo para a região Sudeste, Sul do país. No caso da Rússia, pior ainda, né? Da Rússia seria pior, que ela tem o gás lá e deu os problemas. Mas o que acontece? Essa transferência... e um outro ponto. Quando venta para todo mundo. Então, olha, o venta para todas as eólicas. Então, você tem eólica concentrada e o vento bate para todo mundo. Então, você tem uma flutuação muito grande e, às vezes, agora as previsibilidade está melhor, mas há um tempo atrás estava muito difícil de você prever se ia ventar ou não no dia seguinte. Tá? Então, essa intermitência trouxe um problema operacional muito grande, que no início era pouco, porque tinha pouca eólica, agora não. Nós temos muita 32 gigas, 33 gigas de eólica. É muita coisa. Mais a solar entrando também lá. Solar, sendo que desses 53, 35 gigas e meio de GD que você não consegue nem ver. Nem ver. Essa está dentro da carga. Então, assim... Pois é. E aí o que acontece? O sistema não tem condição de escoar. E outro problema. Quando você construía uma hidrelétrica, o tempo de construção era de 5, 6 anos. A transmissão, em 3 anos eu construía para aquela unidade ali. Então, eu conseguia planejar direitinho, entrava a usina, a transmissão entrava. Quando veio a eólica, o tempo de construção diminui muito. Porque você traz os equipamentos, tudo ali, você monta, acabou, é muito rápido. Tá? E solar, pior ainda, mais rápido ainda. Só que a transmissão, o que aconteceu? O tempo médio de construção da transmissão, que era de 3 anos, agora é 6. Porque você tem problema ambiental, problema disso, então uma série de burocracias aí, vamos colocar assim, estou simplificando aqui, que aumentou muito. Ora, então você tem uma geração rápida e o escoamento difícil, demorado. E aí, como é que fica? Outra pergunta, Managon, ainda nesse contexto aí, né? Dúvida aqui. E quem é que tem que pagar por essa transmissão? Pois é. Entende isso? Ou seja, eu decido, investidor, colocar uma usina no Nordeste e tal. Ou
quase norte e tal. E tudo bem. E aí alguém vai dizer, mas não tem transmissão lá. Então, de quem é a responsabilidade, ou de quem é o ônus de ter que transmitir o que eu estou gerando em algum lado para o lado da carga? Como é que é isso? O modelo do setor, e aí eu tenho contestado isso bastante, o modelo do setor como foi desenhado, tá, há 2, 3 décadas atrás, a gente tinha essa visão. Olha, dá para construir tanto, ou vocês vão construir aí e tal, então deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer minha transmissão. Tá? Então, você tinha tempo para fazer, para construir. Quem é que pagava por isso? Ora, quando você conecta na rede, você tem que pagar uma tarifa, que a gente chama tarifa de uso do sistema de transmissão, que é a TUST. Tá? Ora, eu tenho que dizer para quem vai investir em geração quanto custa eu colocar uma transmissão do lado dele lá e trazer essa energia para o ponto de carga. Tá? Essa metodologia vem sendo aprimorada. Na década de 90, inclusive, foi tema da tese minha de doutorado. A gente tinha lá várias metodologias e tentamos montar uma que a gente conseguia dar um sinal econômico para esse agente. Tá? Então, o que é importante? Importante dizer para o agente o seguinte, olha, se você quiser botar muito longe, você tem que pagar pelo frete, né, para levar essa energia para cá. Tá? Então, esse foi um problema. A nossa metodologia Mas hoje... Mas não é assim hoje. Hoje, o que aconteceu? Isso foi abrandando esse sinal locacional ao longo do tempo. Tá? E aí, o sinal locacional hoje está muito fraco. A ANEEL, há 3 anos atrás, fez até uma consulta pública, fez uma melhoria desse sinal, podemos até dizer que a metodologia da ANEEL não está muito boa ainda, esse é um outro ponto. Terminamos agora um projeto junto com a Abrate, que é o CIASI-T, que é já tentando melhorar, aprimorar esse sinal. Isso a ANEEL deve colocar a público ainda esse ano. Tá? Mas a ideia é você dar um sinal correto para o investidor. E outra coisa, se usou mais, paga mais. Tá? Então, infelizmente, isso não está ocorrendo. E aí vem a sua pergunta. Poxa, mas o cara, no modelo, diz o seguinte, a responsabilidade, aí vamos lá, isso. Responsabilidade pelo sistema de transmissão é governo. É o Ministério que diz onde tem que colocar a linha, onde vai dar o leilão de transmissão. Então, é o governo que faz o planejamento. Então, eu diria que o responsável é o governo. O que acontece nos outros países é um pouco diferente. A responsabilidade ela é do gerador. Se o gerador entrar, ele pode fazer uma... Existe aí uma espécie de um consórcio, alguma coisa, que você pode pagar pela linha que você vai utilizar. Então, você constrói a linha, ou um terceiro, mas você é o responsável pela linha, ou o terceiro constrói e você paga o frete ali, como se fosse um caminhão, né, levando a tua mercadoria. Então, o modelo é um pouco diferente. Ou seja, o modelo de transmissão no Brasil hoje, a gente ainda pode dizer que é estatal. Ou seja... Centralizado. Não diria que é estatal. Sim, porque não é a definição de onde colocar as linhas é da EPE do Ministério. Porém, quem constrói é o setor privado. Tudo bem. Só que eu tenho que pagar uma mesada para o setor privado. Sim, eu tenho que ter um sinal... Tem que dar um sinal direito. E aí tem um outro problema que ocorre. Por exemplo, se uma determinada linha é crítica para o sistema, saindo ela, eu tenho um gargalo e aí desmonta o sistema, né, dá o blackout, aquele cara que tem o dono da linha, ele recebe a mesada por mês e não quer saber qual o teor, o quanto que é crítico ou não. A gente tinha que dar um sinal para ele. Então, o modelo não está bom. E aí aparece o modelo não ficou bom, né? Não está bom porque ele precisa ser aprimorado. Isso. A gente precisa resolver. Tem muita fala sobre modernização do setor, mas você vê que está aí rolando e nada acontece. E eu li uma matéria também anteontem, não me lembro quem, senão a gente citaria, a gente sempre faz isso aqui no DUV, dizendo que 25 também vai ser um ano complicado. Né? Quer dizer, não vai porque não vai ter nada novo, né? Assim, não sei se entra alguma linha... Entrou. No final do ano passado melhorou um pouco a... Mas entra novas usinas, né? Esse é o ponto. Você entra novo, continua a ter o problema. O que eu
defendo, a gente chama de conexão shallow connection, que é a conexão onde você coloca o seu gerador numa determinada barra da rede básica. A rede básica é o Sistema Interligado Nacional, tá? E você paga só a tarifa ali. Se eu tivesse um sinal legal ali, opa, beleza, só que eu não tenho. Então, a gente tem até colocado, olha, quem tal entrar numa deep connection? O que é isso? Olha, você vai entrando aqui, você vai impactar não só a sua conexão, claro, mas também o resto. O resto você precisa fazer investimento. Quem é o responsável por isso? De repente, você também tem que estar junto disso. Mas e aí os agentes têm que estar junto com a EPE, a EPE dá sinal para os agentes, olha, isso custa dinheiro, vocês vão pagar por isso? Então, está faltando muito essa... E aí acontece o seguinte, você faz o sistema de transmissão, o cara entra sem ter muito conhecimento do que é aquilo que você falou, eu entrei e acabou, você tem que me entregar, se vira. E aí começa a ter o problema, não dá para se virar. A gente chega no tal do curteilamento que a gente falou ali no início. E aí eu queria, talvez, entender um pouco mais dessa discussão, Marangon, chegando aqui numa reta final desse papo nosso, que está muito bom, mas como eu não sou o personagem, a pessoa que bota pilha na discussão, eu vou chamar aqui um amigo nosso, participa em todo podcast, ele vem, e esse é o papel dele mesmo, para botar pilha nesse tema, que numa pergunta que eu tenho certeza que ele quer te fazer, Zóia. Zóia, queria... E aí, e ele te conhece, porque já leu muita coisa a teu respeito, ouviu, eu falo sempre, e sei do seu posicionamento, da tua crítica positiva, crítica no sentido da gente precisa melhorar isso, como você está falando aqui agora, trazendo essas percepções suas de quem vive e viveu o mercado elétrico brasileiro há bastante tempo. 3 anos atrás, talvez, a gente tem uma discussão aí desde o PL 414, de uma necessidade de modernização do setor elétrico. Isso, em alguns momentos, aparece mais. Acho que tem aquele onde tem um estresse, talvez, energético, tem um blackout, aí todo mundo lembra, opa, tem um problema aí batendo na porta mesmo, e tudo, enfim, numa crise hídrica, opa, precisamos discutir isso, e, de repente, isso arrefece de novo, tem uma como é que é, mudança ministerial, não, tem agora que não é desse governo, é de todo governo e tal. Claro. Então, quando você está construindo o tema, muda-se, meio que parece que zera, volta. Pergunta do Zóia, porque não é minha, é a parte dele mesmo, botando pilha aí. O que a gente precisa, na tua visão, claro? O que falta? Como é que a gente mais ou menos começa a resolver isso? O PL já ficou velho, porque parece que a hora que a gente conseguir aprovar também olha, tem que fazer outro, já não resolve tanto. Você fala muito, há algum tempo, da questão do sinal locacional, que, na verdade, é um sinal econômico. Acho que a gente não olha para isso, e o mundo é isso hoje. Pergunta do Zóia aqui, como é que a gente mais ou menos ajeita isso? Primeira coisa, eu acho que a gente tem que ter a compreensão de todos, e hoje a gente tem um volume até de associações aí, cada uma brigando pelo seu peixe, E acho que isso está trazendo um debate que não está funcionando, eu digo sempre o seguinte, a gente tem que baixar a bola, tá? E olhar, aí eu falo tanto o elétron como a termodinâmica, olhar lá na base, tá? E dizer o seguinte, olha, isso que está acontecendo é natural, normal, agora, tem perdedor, tem ganhador, em vez de a gente ficar brigando, quem paga a conta ou quem tem um benefício, então, vamos sentar e discutir, tá? O governo tem tentado fazer isso, mas não está acontecendo, tá? E eu acho que o momento está ruim. Por quê? Porque a gente tem que resolver o problema do elétron, o problema do hidrogênio, da termodinâmica, o problema dos combustíveis fósseis. Tudo isso nós temos aí um problemaço. E se você, nesse ambiente, você fica discutindo
eu sou contra a GD, eu sou a favor do da GC, solar contra a eólica. Eu acho que isso não resolve. Tá? E aí vem o ONS, eu digo sempre lá para o ONS, quando eu visito a turma, né, que os problemas acabam na operação. E o blackout vem. Sim. Não tem jeito. Sim, Elétron não quer saber. Né? Aí outro dia me perguntaram, mas o ONS está sendo muito conservador. Eu falei, olha, é o papel dele, ele está conservador, podemos ver, porque... Você, gerador, você não quer ajudar isso? Vamos conversar, vamos sentar na mesa. Eu acho que isso está faltando. E aí, sentar na mesa, primeiro com a base técnica, vamos conversar técnica, depois a gente sobe a administração, depois para a política. Então, acho que esse é o que eu diria que está faltando, viu? Porque se a gente não fizer isso, não tem jeito. Os problemas vão acontecer. Botou transmissão aqui, mas eu estou aqui desse lado, já tem Corteme para mim, isso aqui. Então, eu acho o seguinte, tem que resolver. Marangon, te ouvindo, né, e pensando no que o Zóia perguntou, e conhecendo um pouco da história, e não entra só a discussão técnica, né, que deveria, talvez, ser a preponderante, aí você começa a entrar na discussão jurídica, que você colocou aí, né? Aí a discussão jurídica bate na agência, que se manifesta, aí o Tribunal de Contas ou o Superior Tribunal de Justiça, estou pegando um caso recente, né? Entendi. O caso ali da ANEEL com as associações, eólica, no caso, a discussão foi a Beólica e a Solar, discutindo, não, mas tem que remunerar, aí a ANEEL diz, não tem, aí vem o judiciário, entra na história, entre aspas, sem conhecer em profundidade aquela discussão, e delibera, aí vem uma outra instância e diz que não, ou seja, a gente começa a sair da esfera técnica. Que eu acho que sim, tem a esfera técnica, tem o nível técnico, depois tem o nível econômico. O que é isso? Dizer quem é responsável, custos e benefícios. Que é uma coisa que, inclusive, eu vou fazer aqui uma palhinha, né? Nós estamos trabalhando nisso lá na BGD. Avaliar o custo e benefício da GD. É uma delas, né? Mas a gente tem que avaliar os outros, tá? Então, é conversar, porque você tem a esfera, vamos dizer assim, técnica dos elétrons, lá da física do problema. Que não adianta. Não adianta, essa aí não vai perguntar não para ninguém. Político, não é juiz que vai resolver. Esse é o primeiro ponto. Tem o outro que é a esfera econômica. Ou seja, alguém investe para colocar aquilo, quer ter a remuneração, o outro. Como é que isso se comporta? Então, nós temos que trabalhar. E para não chegar na esfera jurídica, porque a regulação fica uma pandemônia fazer tudo isso, tá? Com essas brigas assim. E aí para lá no Congresso. Que aí entra Congresso. Mais complicado ainda. Eu diria o seguinte, se a gente não resolver o nosso mundo aqui... O mundo vai resolver. O mundo vai resolver e talvez muito errado. Esse mundo, às vezes, lá de cima, resolve. E aí vamos ter prejuízo. E, no final do dia, quem sofre é o consumidor. E que, se o consumidor sofre, a indústria sofre, o agro sofre e o país sofre. Esse é que a gente fala assim, nós vamos ter um blackout, né? É que eu falo que a energia é algo tão óbvio que a gente, às vezes, não dimensiona, né? Mas o problema não é o blackout em si. O problema é o que o blackout ocasiona. Claro, né? claro. Então, não tem dúvida. Experimente ficar sem energia. O que ocorreu aqui em São Paulo. Meia hora, fica um dia, você vai descobrir que é complicado. E aí tem um problema sério. Nós temos que resolver esse problema da transição energética. E a transição energética, para que é? Para que foi a descarbonização? Para minimizar o efeito da mudança climática, do aquecimento global. Sim, Só que o aquecimento global já está acontecendo. Então, se você, por exemplo, bota muita linha de transmissão, os ventos vêm e derrubam a linha. Hoje a gente constrói linha tudo com stile, né? Estaiada, e não uma linha de transmissão sem o stile, né? Autoportante, que a gente chama, né? Isso vai trazer problema, porque a gente quer ficar tornado mais barato, né, na hora da licitação, e aí... Mas ela não aguenta. E ela não vai aguentar. E olha só, saindo, problema para o ONS, o linhão aí de Belo Monte ficou aí um bom tempo desligado, tivemos que fazer corte nas eólicas ali. Então, gente, tem que sentar e conversar, mas com um espírito diferente. E eu não sei se a gente consegue fazer isso. Temos que conseguir. Papo bom, Marangon. Acho que dá mais aqui. Aliás, você que está
aí nos assistindo nessa discussão energética sobre o nosso setor elétrico, sobre a história também do nosso entrevistado aqui, o Diário de uma Vida Elétrica do Marangon, José Vanderlei Marangon Lima. Eu queria agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, TTS Energia, uma empresa epecista, com mais de 30, 40 megas já construídos, com maior planta de teto já em potência, 5,8, recente, feita agora em 2024, enfim, né, uma empresa muito séria, né, no que se propõe a fazer no setor solar fotovoltaico, fazendo para a GD já há bastante tempo, mas olhando agora para o mercado de geração centralizada. Agradecer também ao nosso outro patrocinador, que é Caputo Bastos e Serra Advogados, com sede em Brasília, também com a especialização, um foco forte no setor elétrico, trazendo muitas soluções jurídicas que, às vezes, muitas vezes, né, Marangon, diria, são necessárias, soluções até para o nosso setor elétrico. Você vai ter que ter a questão da alocação, né? Não tem... de recurso e, às vezes, não está adequada, né? Então, ambos os patrocinadores aqui, o nosso muito obrigado para que a gente possa fazer isso. Marangon, reta final, pergunta final, aí é uma pergunta minha, não é dele. O momento mais elétrico da vida do Marangon. Eu acho que a minha vida toda foi muito elétrica, junto com a energia elétrica, né? Mas eu diria que tem alguns momentos, a decisão de ir para o mundo acadêmico, eu computo como uma decisão que foi difícil à época, né? Uhum. E depois decisão também de trabalhar dentro do ministério aí e tentar ajudar. A minha ideia aqui sempre foi, qualquer convite que você for fazer, a gente não falou muito aqui da GD, né, que é outro cenário aí importante aí, mas aí a gente pode depois falar mais sobre ela, porque eu estou aberto a isso, eu gosto, tá? Então, minha vida foi isso, que eu puder ajudar e tentar trazer alguma luz aí nesse processo. Estou aqui ao seu inteiro dispor aí. Para a gente poder aprender. Bom, gente, obrigado, Marangon. Obrigado a você que nos assistiu até agora, até aqui. Agradecer também aqui a equipe da Fontana Filmes, que é onde a gente grava, no estúdio da Fontana, aqui em Campinas. Mais uma vez, aos nossos patrocinadores, TTS Energia, também Caputo Bastos e Serra Advogados. Agradecer a meu time de marketing, a Go and Grow, que está lá em Juiz de Fora. Muito obrigado e acompanhe a gente, siga o nosso canal. Valeu, gente. Obrigado, Marangon. Obrigado. Um abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau.